Olá, seja bem-vindo. Esse é o Culto no Galeão. Ele sempre acontece na capela do Aeroporto Galeão, no horário de 22h30 a 23h30, lá no aeroporto. Mas em tempos de pandemia, nós estamos aqui, online. Eu sou a capelã Rosane e vamos agora iniciar esse momento de adoração, de reflexão na palavra de Deus e também de oração, de pedidos ao Senhor e de agradecimentos a Ele. Vamos orar? Deus, nós queremos te exaltar, bendizer o teu nome, te agradecer por esse espaço, por essa oportunidade de estarmos diante de ti. Queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus que morreu e ressuscitou, Senhor, e vivo está. É o Senhor que ouve a nossa oração, é o Senhor que cuida de nós a cada dia, que nos livra de todo mal. Por isso, no nome de Jesus, nós exaltamos o seu nome nessa noite e te pedimos, se conosco aqui, abra o nosso coração, que a nossa mente esteja voltada para ti, que esse seja um tempo de qualidade na tua presença, que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração, de nos ensinar e de praticarmos aquilo que vamos aprender. Por isso, guarda-nos nessa noite, diante de ti, com reverência, com atenção. Em nome de Jesus, amém. Boa noite ou bom dia para quem estiver vendo a gravação deste culto durante o dia. Eu sou a capelã Ivani, então eu convido a você a abrir o Salmo 89, no versículo 1. O salmista diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Neste momento, o salmista ele estava clamando ao Senhor pela misericórdia. E nós temos um Deus que é misericordioso, porque se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos sobrevivendo. E o salmista sabia disso naquela época. E o que estava acontecendo eles estavam sendo atacados naquele momento. Então, só a misericórdia do Senhor para socorrer. E o Senhor, quando nós nos arrependemos e colocamos o nosso pedido de perdão a Ele, o Senhor, Ele vem em nosso socorro, porque Ele tem interesse em nos salvar. E o salmista continua: os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor é tão grande porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis, porque erramos e vivemos no mundo do pecado, mas Ele é fiel. O que o Senhor diz, Ele cumpre. E Ele é fiel e justo para perdoar. Então, todos os momentos em que nós estivermos, com alguma questão precisando resolver, clamemos ao Senhor. E é neste momento que nós, diante do nosso Deus, diante da fidelidade, da misericórdia dele, nós vamos louvar ao nosso Deus. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar.
Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, Senhor. No início, cantemos juntos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas no meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Levante as suas mãos e cantemos ao Senhor. Sei que a tua fidelidade te leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Levante as suas mãos e receba o amor do Senhor. Receba o amor do Senhor. Oh sim, Senhor. Oh sim, Senhor. Recebemos o teu amor. Recebemos da tua paz. Oh Senhor. Oh, derrama sobre nós. Amém. Nós vamos passar para o nosso momento de agradecimento ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, neste momento de oração, junto aqui com as irmãs e nessa comunhão, apresentar a Ti a nossa gratidão, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos motivos para agradecer a Ti. Porque nós reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer e que todas essas vitórias que estamos passando,
celebração de aniversário, Senhor, o conhecimento dado, que o Senhor está partilhando, nos permitindo conhecer, o fato de termos as conclusões do curso e dos eventos realizados, Senhor, tudo isso nós devemos a Ti, porque o Senhor nos deu, o Senhor nos capacitou e tem capacitado. Então, amado Deus e querido Pai, recebe a nossa gratidão por todos esses feitos que Tu tens realizado em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Nosso texto da primeira meditação de hoje está no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, e ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu estou usando a versão Ara. Ele está querendo lembrar. Olha que coisa curiosa, ele está querendo trazer à memória o que dá esperança. Então, se ele está querendo trazer à memória, ele está querendo lembrar de fatos, né, que ele já conhece de alguma forma. A gente só traz à memória, a gente só se lembra daquilo que já aconteceu na nossa vida. E ele estava passando, o autor deste texto, por uma situação difícil. Então, ele quer lembrar de alguma coisa passada para que ele tenha a esperança de olhar para o futuro. Se nós olharmos o versículo 19, um pouquinho anterior a esse, ele fala assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, na primeira parte do versículo. Então, ele está falando com Deus: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ou seja, ele está aflito. E no versículo 20 ele fala: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Essa pessoa, o autor do livro de Lamentações, ele está aflito com a situação que está acontecendo com o povo dele, ao redor dele. É uma situação de grande sofrimento, né? Mas ele sabe com quem ele pode contar. E então ele faz esse clamor. Eu quero trazer, ele coloca essa situação, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que seria isso? O que ele vai falando no versículo 22, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aquele povo estava sofrendo por pecado, mas ele sabia que Deus, o Deus de Israel naquela época, que é o mesmo Deus hoje, é um Deus misericordioso. Então, que se nós clamarmos, se eles clamassem naquela época, se arrependessem, a misericórdia de Deus socorreria cada um deles, daria o socorro a cada um deles. Ou seja, o autor, ele já sabia que Deus era um Deus misericordioso. Então, ele estava trazendo isso à lembrança. Eu sei que Deus é misericordioso. Então, se eu estou numa situação difícil, eu tenho que analisar o porquê que eu estou numa situação difícil. O que está acontecendo de errado? E clamar a Deus, porque Ele cuida de nós. Hoje, conosco não é muito diferente. Nós temos muitas situações que nos estão abatendo, que nos estão marcando. Durante esse ano de 2021, qual de nós não tem motivo para estar entristecido? Muitos de nós passamos por perdas. Nós passamos por perdas de entes queridos. Mas não foi só isso. Nós passamos por perdas de liberdade de ir e vir. Outros passaram por perdas de emprego,
perdas de renda, enfim, perdas de casamento, muitos motivos de perda. Mas essas marcas ficam registradas no nosso emocional. Mas nós precisamos ir em frente. Nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos trazer à nossa memória o que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é saber que nós temos um Deus, e eu diria o Deus, eu gosto de falar o Deus, porque ele é único. Ele não é qualquer Deus, ele é o Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos ama e que tem interesse em nos ajudar. Então, se nós não buscarmos a presença do Senhor e olharmos para as dores o tempo inteiro, ficaremos certamente paralisados. Agora, o texto fala, quero trazer à memória. Evidentemente que nós vamos ter de olhar para trás, mas não olhar para as dores, olhar para aquele que em momentos anteriores nos socorreu e vem nos socorrendo, que é o nosso Senhor. E quando nós trouxermos tudo o que ele fez pela nossa vida à nossa memória, nós vamos ter forças para caminhar. Alguém pode pensar assim, mas eu não estou lembrando de nada que Deus tenha feito na minha vida. Algumas pessoas pensam assim. Mas se parar e pensar mesmo o fato de estar vivo hoje, podendo falar, pensar e manter a sua independência, ou até mesmo o simples fato de estar vivo, é um grande mover de Deus. Porque nessa época de pandemia, e se não fosse pandemia, época de fome, porque o país está sendo assolado pela fome também, pelo desemprego, muitos não resistem, e como não resistiram, e já estão na eternidade. Então, se em algum momento alguém pensou que não tem motivos para louvar e clamar a este Deus, tem sim, o fato de estar vivo, de estar pensando, porque enquanto há vida, há esperança. Então, eu quero convidar você, hoje, que está paralisado, está com muitos problemas, clame ao Senhor. Lembre das coisas boas que o Senhor já fez na sua vida. Se for o caso, peça perdão, converse, coloque suas dificuldades diante daquele que pode resolver qualquer problema. Se nós nos chegarmos a Deus, ele se chegará a nós. E é na presença do Deus Todo-Poderoso que nós podemos nos sentir à vontade, porque ele é nosso Pai. Ele nos ama e tem interesse em nos ajudar. Então, ocupemos a nossa mente, não com as dores. As dores, é claro que vamos sentir. As perdas estaremos certamente lembrando, mas não fiquemos parados nisso. Vamos em frente, porque nós temos que prosseguir. E com o nosso Deus, nós podemos saltar muralhas. Está escrito na palavra. Então, esse é o meu convite para você. Pense nisso. Não se deixe paralisar. Não deixe sua vida acabar. Porque só Deus pode dizer o tempo de cada um aqui. E certamente, para muitas pessoas, o Senhor tem projetos maravilhosos. Basta a gente buscar a face dele. Era essa a mensagem que eu quero deixar. Traga você e traga eu a nossa memória que nós temos o Criador dos céus e da terra que nos ama, que nós temos Jesus Cristo que derramou na cruz o seu sangue para nos salvar do pecado e da perdição eterna.
Olha que bênção maravilhosa. Não vale a pena ter isso na nossa memória? Com certeza. Oremos. Amado Deus e querido Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas dores, as marcas que foram deixadas em nós. Muitos ainda estão lutando, procurando meios de sobrevivência, Senhor. Mas só o Senhor pode aliviar as nossas dores, porque a Tua palavra diz que o seu jugo é leve. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos na nossa caminhada. Toma, Senhor, as nossas dificuldades e não nos permita olhar para trás para voltarmos e trazermos o sofrimento todo de volta, porque ele já ficou no passado. Que nós possamos trazer do passado aquilo que nos dá esperança, que é o Teu mover na nossa vida, e, Senhor, que a nossa mente possa estar sempre em Ti. E quando nós chorarmos, que nós também coloquemos nossas lágrimas aos Seus pés, porque o Senhor certamente colherá cada uma delas e nos dará forças para seguirmos em frente, porque nós precisamos seguir em frente. Muito obrigada pela Tua palavra, que nos impulsiona, que nos direciona e que nos faz, Senhor, caminhar na Tua direção. Em nome de Jesus. Muito obrigada e amém. Nesse momento, vamos para mais um louvor ao Senhor? Declare seu amor ao Senhor. Amo a Ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em Ti, em Teu poder, e quando tudo escuro está, a Tua luz posso ver. Quero estar Quero estar, edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei. Levanta sua mão e declare: posso confiar. Posso confiar, na rocha estarei, em Ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Coloque seu coração diante do altar de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quero estar Quero estar, edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei.
Boa noite a todos, boa noite a todas. E hoje eu estava me lembrando, ali no Galeão, no aeroporto, ou em portos, ou em rodoviárias, quantas vezes, né, a gente leva bagagens e perde as bagagens, né? E quando a gente chega no destino final, a gente está num lugar e a bagagem está em outro. E muitas vezes nem se sabe aonde a bagagem foi, né? E a gente corre, a gente se esforça atrás daquela bagagem, porque é nossa e a gente tem direito de pegar, e algumas vezes demora. Me lembro de uma pessoa conhecida que demorou um mês para que chegasse a bolsa dela, que se perdeu ao longo da viagem. Por outras vezes, a gente leva bagagem, mas a gente nem se lembra que tem a bagagem, né? Quanto mais que a gente se perdeu essa bagagem. Então, algumas vezes a gente carrega uma bagagem, faz um esforço, nem usa nada do que levou, né? Então, viajar tem essa questão da gente saber administrar a bagagem que tem e para onde vai e como usá-la. E é sobre isso que eu gostaria de falar, mas falando da nossa bagagem pessoal, da nossa bagagem espiritual, falando daquilo que Deus tem oportunizado a gente, como a gente tem administrado e como a gente tem entendido o momento certo de levar e de carregar. Ali no primeiro livro de Samuel, com a história de Davi, do rei Davi, quando ele ainda era bem jovem, portanto ele ainda não era rei, ele era filho de Jessé, mas estava a serviço do rei. O rei mandou requisitar os seus serviços. Ele tocava harpa e por conta disso ele sabia acalmar o espírito, o coração perturbado do rei Saul, que era o rei de Israel. Mas esse rei, ele lutava, né? Israel tinha essa questão, era necessário lutar pelo seu território, defender o seu território, conquistar. E Davi estava no palácio onde o rei morava e estava próximo de tudo que acontecia, porque o rei se agitava também em função das coisas que aconteciam no seu reinado. Então, Davi era uma pessoa que estava dentro do reino, do palácio, ele estava atualizado com o que estava acontecendo, mas ele não era um guerreiro nessa hora, ele era um jovem que estava usando dos seus serviços, do seu dom de música. E tinha unção, quando tocava, não era apenas um instrumento, ele acalmava o espírito daquele homem. Ou seja, o louvor que ele foi treinado tocando no campo, porque antes dele estar no palácio, ele tinha sido e era um pastor de ovelhas. Então, ele sabia adorar a Deus, o lugar onde ele tocava, onde ele apreciava a natureza de Deus, onde a gente sabe que Davi tinha grande inspiração e vários poemas, né? Ele escreveu no livro de Salmos. Mas nessa altura, ele tinha irmãos, mas os irmãos foram para a guerra. E o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel narra esse momento em que os irmãos foram para a guerra e o pai dele, preocupado, pede para que ele, então, vá até a guerra, leve suprimento e aproveite e veja os irmãos. Mas Davi, então, tinha acesso ao rei, porque ele, quando o rei não estava em guerra, lá no palácio, ele tocava para o rei, ele tinha acesso, intimidade com o rei, e ele tinha os irmãos que estavam na guerra. E quando ele chega nessa guerra, ele se surpreende, porque era justamente o momento do ataque, das afrontas, em que Golias, um guerreiro que era avantajado fisicamente, um homem treinado, ele ia para frente do exército inteiro de Israel e afrontava aquele exército. E existia alguém que queria lutar com ele, né, com o tamanho dele, e naquele momento todo o exército estava acovardado. Ou seja, esse exército, a estima estava muito baixa. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que Deus era com o povo de Israel nas guerras, nas lutas, nas batalhas.
mas o povo de Israel deveria ser fiel a Deus para continuar sendo abençoado, conquistando e ganhando. E naquele momento, a gente sabe pela história que o rei Saul não estava muito afinado com Deus. Portanto, o próprio Deus já havia se desagradado dele e mandado o profeta ungir Davi, menino, no campo. Então, Davi sabia que um dia ele seria rei, ele era ungido. Mas nem por isso ele se colocou na posição de rei. Ele estava sendo convocado como musicista e foi o que ele fez, foi tocar música. Só que lá no campo, como pastor de ovelhas, tocando o seu instrumento musical e apreciando o poder de Deus, a criação de Deus, ele também estava treinando a sua adoração ao Senhor. Portanto, espiritualmente, Davi estava afinado com Deus. Estava adorando, estava diante da criação, diante da beleza de Deus, sendo inspirado por Deus. Davi era obediente, depois você pode ler o primeiro livro de Samuel, você vai ver essa questão. E quando ele chega na guerra, ele então acha estranho, o exército inteiro está acovardado, homens fortes de Israel, porque Golias, um guerreiro experiente, afrontava o exército inteiro. E ele pergunta o que é aquilo. E os irmãos dele, esses 3 irmãos, acharam um absurdo ele estar se metendo nessas questões. Mas os soldados que ali estavam esclareceram para ele. Então, Davi não foi entendido nem pelos irmãos, e ele estava num contexto que não era guerra, ele não deveria estar como guerreiro, mas ele estava, no momento, dentro da guerra, servindo de outra forma, não guerreando. Ele percebe o desafio que o próprio rei Saul faz, que se alguém se aventurasse, que se alguém lutasse, que seria recompensado. O rei usa de uma premiação para motivar o seu exército a se lançar e não deixar aquela afronta no ar. E quando Davi olha aquela cena, Davi não enxerga um gigante, um homem farto no seu físico, experiente, nem olha para ele, que ele era um homem mais experiente, mais idoso do que ele, no sentido de mais adulto do que ele. Davi apenas enxerga que aquele homem é um incircunciso, ou seja, ele não é de Deus. Ele afronta o Deus de Israel, porque ele afronta o povo de Israel. Então, Davi olha para aquilo e acha um absurdo. Porque Davi, apesar de ser um musicista, ser um jovem, estar fazendo a entrega de material, né? Ele foi levar material que o pai pediu para os seus irmãos que estavam na guerra. Davi não estava com a cabeça dele olhando para os impedimentos, para os empecilhos e para as afrontas. Davi tinha o seu coração limpo, a sua mente, ele trazia na sua mente a lembrança clara da promessa de Deus, do poder de Deus. Era nítido para ele o Deus a quem ele servia. E ele acha estranho aquele povo inteiro, treinado para a guerra, ter todo o equipamento para guerrear, mas não ter a coragem, a essência de um guerreiro, não ter a determinação para quem está numa guerra. Ou seja, o interior dos soldados era muito semelhante ao do rei, não é? Porque se o rei não estava afinado com Deus, ele também nem com as suas ofertas conseguiu motivar o seu exército. Mas Davi, que estava afinado com Deus, que tinha na bagagem a promessa de Deus, que sabia que era ungido, e sabia que lá no campo, quando ele apacentava as ovelhas, leões e ursos surgiam. E ele enfrentava, mesmo sendo jovem, sem nenhum armamento de guerra, mas com funda, com cajado. Ali Davi trabalhava, ele defendia suas ovelhas. E ele sabia que Deus estava com ele, porque um jovem com uma funda e um rebanho, não necessariamente se garante que o leão não vai levar alguma ovelha, muito menos um urso. Mas ele vencia.
Então, muitas vezes somos treinados e vamos ganhando uma bagagem e a gente nem percebe. Como é importante a gente estar alerta. E Davi foi alertado. O profeta foi à casa dele e o ungiu na frente da sua família, ou seja, entre os íntimos. E o que parecia um ato pequeno, porque foi dentro na frente dos familiares apenas, Deus honrou lá na frente do exército. Lá na frente do exército covarde e na frente do inimigo que tinha arrogância. Porque Deus só tem uma palavra, não importa se foi num lugar simples ou se foi num lugar sofisticado. Não importa se foi numa liturgia ou se foi num momento que parecia informal. Deus olha o coração. Ele vê a sinceridade do homem. E quando Deus reconhece alguém, ainda que não seja o tempo de se manifestar, porque Davi foi ungido e ele continuou trabalhando no campo com as suas ovelhas. Ele não foi direto para o trono, ele foi até para o palácio, mas ele não foi para o palácio sentar-se no trono. Ele foi para o palácio se ambientar. Ele foi para o palácio se acostumar. Ele foi para o palácio ver os problemas, ver a dinâmica, e inclusive ver o exemplo negativo de Saul, como não ser um rei. Então, algumas vezes a gente acha que está num lugar ruim, a gente acha que está parecendo que não está aprendendo nada, porque a gente só vê os exemplos negativos, mas Deus está nos dando bagagem, Deus está nos ensinando. Isso se chama, na lei do ensino, né? Todo professor sabe, uma didática negativa. Você aprende por oposição. Não é? Quando a gente enxerga o que está faltando, a gente sabe o que é necessidade. Qual é a carência? É só você olhar o que está faltando. Então, é a mesma coisa. E Davi ali, naquele reino, ele, quando foi treinado, ele sabia que ele era ungido. E quando ele chega na guerra, o interior de Davi era o interior de quem tem na mente a autoridade, de que tem a coragem, de que tem a fé e que está sendo treinado. Mas nem os irmãos sabiam que ele estava, não se lembraram que ele foi ungido, porque os irmãos viram que ele foi ungido dentro de casa, quando o profeta foi. Nem os irmãos o respeitaram como ungido, mas acharam como um grão irmão, né? O que você está se metendo nisso, menino? Conversaram assim, dessa forma. E quando ele se aproxima lá na guerra do rei, é ele quem chega perto do rei e é ele quem vai acalmar o rei. É ele quem vai se voluntariar para o rei. E é ele que vai vencer a guerra para o rei. Você acredita? Ele era apenas um ordenanço, um ajudante, mas ele tinha toda a formação, instrumentação na mão. Ele tinha o suficiente. Ele era ungido. Ele era treinado, mas de uma forma diferente. E a gente sabe que na guerra, quanto menos o inimigo, o adversário, souber da sua estratégia, melhor. Não é? Porque você tem o fator surpresa. E Davi era a surpresa de Israel, que nem o próprio rei tinha confiado nisso, senão teria recrutado Davi. Mas Davi, que vai fazer apenas uma entrega, ele abre, ele se coloca para o rei, na hora certa. Ele não se exibe antes e nem depois. Ele se coloca e se apresenta na hora certa, na hora em que era necessário ter um guerreiro, porque nenhum guerreiro queria ir. Davi não vai na hora que todo o exército se voluntaria e se arruma para ir. Davi vai na hora que há uma recusa. Então Davi se apresenta e diz para o rei, ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, você pode me acompanhar, no verso 32. Ele diz assim: e Davi disse a Saul, o rei Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do inimigo, Golias. Teu servo, ou seja, o próprio Davi,
irá e pelejará contra este filisteu. Davi, então, começa a dizer para o rei que ele pode e que ele não deve se desanimar. Davi anima, cuida, ele vai acalmar, ele vai capelanear o rei. E quando ele faz isso, o próprio rei vai argumentar com ele: ô Davi, o guerreiro que está desafiando o exército inteiro, ele é experiente, você é apenas um jovem. Davi, então, conta para ele que ele tem visto como Deus tem treinado, e os desafios que ele sofre não são pequenos. É do tipo de um leão, é do tipo de um urso, ou seja, é acima da sua capacidade, e ele tem vencido. E o rei, então, não perde a oportunidade. Se há um voluntário e que teve experiência, pelo menos, semelhante, ele, então, lança Davi. E ele faz o que é necessário, ele vai equipar do jeito que ele acha que deve ser equipado. Mas o Filho de Deus, ele foi treinado por Deus, então ele tem o equipamento necessário. E ele não se adapta àquela roupa de combate, né, pesada, que protege. Ele não se adapta até porque ele é um jovem. Eu acredito até que a roupa não cabia nele, né? E ele diz que não está acostumado com aquela roupa e prefere usar da sua habilidade no natural, como ele foi treinado. Essa é a questão. Ele conhecia bem a bagagem que Deus o treinou. E a bagagem que Deus o treinou, o texto também vai dizer que era uma funda. E a funda, para ser usada, tem que ter pedrinhas. Mas não só isso. A Bíblia diz que ele levava alforge. Você sabe o que é alforge? É aquela bolsinha comum para a gente hoje, que coloca na bicicleta, em cima daquele travessão da bicicleta. Então, a bolsinha tem 2 espaços. Ela tem uma bolsinha de um lado e uma bolsinha do outro, mas ela é única, né? Com 2 aberturinhas. Isso é um alforge. Ele tinha ali um alforge e tinha o surrão. O surrão nada mais é do que um saco de sementes, um saco de cereais, que todo pastor tem. É natural o pastor ter. E Davi é pastor. Davi está com seu equipamento, porque ele foi para a guerra levar suprimento. Ele não foi levar arma, ele não foi fazer nem levar ovelha, ele foi levar suprimento. Foi levar comida. Então, Davi sabia o que tinha. Ele tinha espaço suficiente para colocar as pedrinhas da sua funda. E tinha espaço suficiente para colocar a funda. O alforge, ele tem 2 espaços, um para colocar um objeto e outro. E Davi ali tinha funda, foi buscar 5 pedrinhas e ele foi escolher. Ele não mandou ninguém escolher. Ele foi escolher. Porque quem era treinado com pedrinhas, jogando sobre o leão e sobre o urso, e matando, mirando, era Davi. E Davi, então, leva o surrão, que é um espaço maior, com sementes, e diz que ele levou as pedrinhas, mas que ele lançou mão do seu cajado. Davi não abriu mão da sua essência, da sua formação, da sua fé. Do ponto de vista espiritual, ele não se descaracterizou porque estava numa guerra. Ele manteve as suas características que o geravam aquela determinação. Ele diz: quem é esse guerreiro incircunciso? Ou seja, quem é esse guerreiro que não é do exército de Deus? Então é assim que a gente tem que ver os desafios. Não importa se é pandemia, endemia, se é coronavírus, se é desemprego, né, se é desalento. Importa é que nós somos filhos de Deus. E a promessa nós temos. Mas o surrão, ele carrega alimento, não é? Ele carrega alimento. E a gente tem o alimento também? Como é que está a nossa bagagem? A nossa bagagem está como a de Davi, tendo equipamento de defesa, mas tendo suprimento também. Será que a gente vai para uma guerra da nossa vida, para os desafios da nossa vida,
com o equipamento necessário. Às vezes a gente faz tanto curso, né? Às vezes a gente tem tanta experiência no mercado, mas a gente não faz uma oração. Senhor, vai à minha frente, me guia, me mostra onde está a vaga. Né? Senhor, não é desse jeito agora, então de que jeito é? Mas confia que onde você está e o que Deus treinou você, Ele vai usar. E Ele vai usar na guerra, não se esqueça. Aparecia impróprio, né? Ter cereais, ter uma sacola, ter uma funda e ter pedrinhas. Mas era o armamento necessário, surpreendente, para enfrentar o arrogante e grande Golias. Era necessário, porque o filisteu é um povo que estava sempre lutando com Israel, era um povo que enfrentava, e esse guerreiro em particular, ele ia à frente afrontando. Então, um guerreiro que afronta um exército inteiro não é qualquer guerreiro, né? Não é qualquer guerreiro. E Davi, ele agiu como um sniper, ele é aquele atirador, né, de elite. Ele usou de uma habilidade com a pedrinha da funda. E ele explica para o rei como é que ele faz isso, como é que ele matava o leão e o urso na guerra. Não era no corpo a corpo. Ele matava com estratégia. Muitas vezes os desafios da nossa rotina são exatamente a habilidade que a gente precisa para o momento certo, na frente do rei, do reconhecimento. E a gente está reclamando, está murmurando, mas Deus já está capacitando a gente. Sabe, nesse período de pandemia, de isolamento, de desemprego, você certamente está se virando, não há dúvida. Você está trabalhando, você está criando estratégias de sobrevivência. Mas tudo isso é muito útil. Se você observar aquele programa que mostra as pessoas que são lançadas numa selva, né, que vão totalmente desprovidos e eles têm que sobreviver tantos dias e chegar num alvo, eles usam toda a habilidade e às vezes eles vão com pouquíssimas coisas na mão. Isso é um programa muito comum na TV aqui no Brasil. Quero dizer que aquilo é um exemplo, porque a capacidade é a pessoa. Ela é o próprio instrumento. Deus nos criou de uma forma perfeita, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele conhece o coração e o caminho do justo. Ele brilha como a aurora. Então, tudo que Deus nos ensina é estratégia. E Deus ensinou a Davi estratégia. E ele fala para o rei, olha, primeiro eu vou ferir de longe. E aí eu vou imediatamente e tiro a ovelha da boca do leão ou do urso. E depois eu chego perto e mato o leão ou o urso. Davi, de longe, ele dava a primeira atacada e depois ele finalizava. Ele tinha que ter estratégia. Sabe, muitas vezes, todos os desafios anteriores que você teve é exatamente o que vai ser necessário no momento para solucionar uma questão. Quantas vezes a gente viu pessoas falando na TV, né, que tinha determinadas habilidades que era apenas um hobby, mas que na pandemia foi sobrevivência. Eu quero dizer para você que vida espiritual não há hobby. Tudo que Deus faz não é diversão e nem é lazer. Tudo que Deus permite, seja problema, seja alegria, seja um talento, seja o que for, ele é um instrumento necessário para que o nome de Deus seja reconhecido, que as tuas próprias batalhas e do lugar onde nós estamos, que abra a porta da bênção, que traga a saída, tudo aquilo. Portanto, o que a gente faz em secreto é necessário, Jesus já ensinou isso. O que a gente faz com Deus, se a gente não tem vida com Deus individual, se a gente não busca o Senhor individualmente, no silêncio, no interno,
Se você atravessa uma rua sem perguntar, sem dizer a Deus, Senhor, atravessa comigo, que eu seja próspera, né? Ao sair e ao voltar. Você não precisa falar alto para ninguém. Fale você com Deus. É um bom treinamento para você se lembrar que na hora da emergência é o nosso Deus que está com você e vai continuar. Se você sabe que Ele te livra da bala perdida, do trânsito, não é? De coisas caírem na nossa cabeça, por que Deus não livraria a gente de coisas maiores? Na vida espiritual é assim também. Alguns desafios, a gente nem lembra que Deus existe, acha que não vale mais a pena viver sequer. Eu quero dizer para você que Deus não pensa só se é importante ou não viver. Deus está tão interessado na gente que Ele garantiu a vida eterna através da morte e da ressurreição de Jesus. Então, tudo é importante para Deus. E, portanto, Ele capacita em tudo. Mas, muitas vezes, a gente não tem a tranquilidade que Davi teve. Davi teve a tranquilidade de olhar e ver. Olha, o que eu estou vendo ali não é um opositor. Eu estou vendo ali é que ele não é povo de Deus e, no nome de Deus, eu vou usar das estratégias que Deus me deu. Então, eu quero animar o seu coração. Quero lembrar você que Deus dá estratégia. E, às vezes, o diferente, o que parece que não é adequado, é exatamente aquilo que Deus vai multiplicar, que Deus vai usar. E eu quero falar da sua vida espiritual. Às vezes você pode não dar valor ao orar, ao buscar a Deus, ao ler a Bíblia. Só faz isso nas emergências. Mas os soldados talvez só usassem aquelas roupas todas na hora da guerra. Mas Davi usava todos os dias a funda. Todos os dias Davi usava o cajado, porque ele era pastor. Todos os dias Davi carregava o alforje e o surrão. O que é que nós carregamos todo dia? Nós oramos todo dia? Nós sabemos que todos os dias Deus é conosco? Porque no dia da guerra nós só vamos fazer o que a gente sabe. Quando a gente está apavorado, a gente só faz o que é instintivo. Se é instintivo orar, se é instintivo ler, se é instintivo clamar ao Senhor, louvar o Senhor, com problemas ou sem problemas, será instintivo ganhar esta guerra com um sorriso nos lábios. Atravessar, não é uma pandemia não, atravessar a vida inteira. E eu quero animar o seu coração. Quero lembrar você que Davi era um jovem e o Golias era um guerreiro. Davi era pequeno, o Golias era grande. A gente sabe que Golias era experiente. O Golias tinha um escudo, apesar de toda a sua estrutura farta. Mas não foi suficiente para proteger da pedrinha. Davi não tinha nenhum escudo, mas foi o suficiente a tirar a pedra. Nem precisava se defender da pedra, nem da lança, nem das afrontas. E a Bíblia diz que Davi tinha uma aparência gentil, uma serena. Ele não tinha cara de guerreiro, né? Eu quero dizer que você não precisa estar parecido com nada nessa terra, você precisa estar parecido com Deus, porque Jesus era manso e suave. E a gente tem que ter as características de Deus. Não se deforme, mas procure a forma de Deus na sua vida. Alegre-se porque você conhece a Deus. Se você está ouvindo essa palavra, você está interessado nas coisas de Deus. Portanto, quando a gente se interessa e busca as coisas de Deus, é o próprio Deus que inclina o nosso coração. Então, Davi foi resiliente, Davi se fortaleceu e Davi teve até a possibilidade de consolar o rei. E Davi é que trouxe a vitória. Há um dito popular português que diz assim: quem traz surrão, medrará ou não? Ou seja, quem traz surrão, quem traz aquele saco de semente que o pastor carrega, de cereal, ele será próspero ou não? Claro que sim, ele tem semente, ele tem cereal. Então, se nós temos a palavra de Deus, se nós oramos, se nós louvamos, se nós adoramos, nós teremos ou não bagagem, palavra de consolo para nós e para as pessoas. Nós nos lembraremos ou não que Deus é rocha e que vai jorrar água sobre a nossa vida. Milagre existe e é real. Que a pandemia vai ou não passar.
Nós vamos ou não superar? E nós vamos ou não para uma vida eterna? Porque pandemia passa, vem outra. Mas a vida eterna, essa coronavírus não entra, né? A presença do nosso Deus é suficiente. Então, eu quero te lembrar, procure seu alforje, procure seu cajado, procure sua funda e use sempre, não só quando precisar. Busque sempre, porque Deus sempre fará valer a unção que Ele nos deu no poder e na autoridade do nome de Jesus sobre a nossa vida. A todo aquele que crê e confessa que Jesus é único, Senhor e Salvador. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus que nos ensina, que nós temos o equipamento necessário, nós já conhecemos a Tua palavra, sabemos que o Senhor é Deus real, já vimos milagres, maravilhas na nossa vida. E hoje eu quero te pedir que todo aquele que está nos escutando, que ele também se lembre que o Senhor é Deus que alimenta, que tem um alforje para nós. O Senhor nos deu Jesus, nos deu a autoridade vinda de Jesus Cristo, de nos aproximarmos de Ti. O Senhor nos ensinou que é necessário se arrepender, pedir perdão e estar na mediação de Jesus Cristo para nos aproximarmos, para nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem para nós. E não é só nessa vida, vai muito além. Algumas vezes a gente perde o sentido da vida, mas o Senhor tem tanto sentido que faz sentido aqui e na eternidade. Eu quero te louvar, porque o Senhor é Deus farto, é Deus de longevidade, é Deus de ânimo. E o Senhor nos ensina até a animar o outro no meio da guerra. Muito obrigada, Senhor. Agora eu quero te pedir perdão quando a gente não usou bem nem o alforje, nem o surrão, nem a funda, nem as pedrinhas. Ensina-nos a discernir, porque Davi não teve pressa, ele foi buscar a pedrinha e ele não pediu para ninguém pegar. Que também a gente possa reconhecer o que é nossa parte, nossa responsabilidade, não da igreja, não dos parentes, não daqueles que oram por nós, mas a nossa responsabilidade de se colocar diante de Ti. E eu te agradeço no nome de Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor já nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, a praticar. É em nome de Jesus que nós oramos. Que a nossa bagagem seja uma bagagem útil de tudo aquilo que o Senhor nos deu. E que a gente saiba jogar fora da nossa bagagem tudo que o Senhor não nos entregou. Em nome de Jesus. Que a nossa bagagem seja como a de Jesus, leve, suave. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Senhor, eu louvo o Teu nome, Espírito Santo de Deus, e quero colocar diante de Ti, Senhor, o Aeroporto Internacional Tom Jobim, como Galeão também, nesta hora, para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, te peço que o Senhor guarde aquele lugar para a glória do Teu nome, que o Senhor seja o guarda naquele lugar, para que o Senhor possa nos livrar, Espírito Santo de Deus, de todo mal. Que seja o Senhor guardando, Senhor, toda aquela entrada, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo o poder das trevas. Seja com cada, Senhor, aeronave, Senhor, com cada piloto, com as pessoas que estão trabalhando ali, Senhor, na limpeza. Senhor, em nome de Jesus Cristo, no turno, Senhor, que será trocado. Deus, que as pessoas tenham amor no coração, Senhor, ao trabalhar ali. Pai, no nome do Senhor Jesus, é a nossa fronteira. Por isso que nós te pedimos, Senhor, a tua proteção, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos despedir. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, obrigada por esse encontro, obrigada porque o Senhor nos animou, nos ensinou. Portanto, nós te pedimos que o grande amor de Deus, a graça infinita de Jesus Cristo, a doce, terna, perfumada, instrutiva companhia do Espírito Santo, seja conosco a nos guiar hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, bom vê-las. Até a próxima, querendo Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Boa semana. Amém. Obrigada, Tchau, gente.